Vamos então fazer agora a roupa da nossa segunda bonequinha gêmea, tá? Lembra-se, ela já estava pronta, de calção, de cabecinha. Vamos fazer agora a roupinha dela. Para fazer a roupa dessa boneca, você precisa, tá? De tecido voal, que é esse tecidinho transparente. Essa roupa, ela não tem molde, ela tem pedaços de pano. Então vamos lá. Você precisa de um pedaço para fazer a gola de voal de 30 por 10. 30 por 10. Vamos anotar, tá? Mais 2 pedaços de voal para fazer as mangas de 15 por 30 cada um. São 2 pedaços, 15 por 30 cada um. 2 pedaços para fazer as mangas. Precisa de mais um pedaço grande, tá? Esse pedaço mais grande, que ele tem 20 por 60. Ele tem 20 por 60, tá? E você vai dobrar nele 2 centímetros para fazer a barrinha. Um pedacinho um pouquinho menor, tá? De 17 por 45. Um pedacinho um pouco menor. E um pedaço de tricoline estampadinho. Lembra-se, a boneca lá, ela é amarela. Vamos fazer com o mesmo estampado que a gente fez o corpo da boneca. É o mesmo estampado do corpo da boneca e do calção, que a gente precisa de um pedaço de 16 por 70. São os pedaços que a gente precisa, tá? Vamos começar. Primeira coisa é chulear na máquina toda a borda. Aqui já está chuleado, que é fazer o zigue-zague na máquina em toda a borda de todos os tecidos, para deixar o acabamento feito sem desfiar o tecido. Você vai fazer isso, é o zigue-zague, tá? Em toda a borda do tecido. Você vai fazer zigue-zague em toda a borda de todas as peças do tecido, para deixar o acabamento dessas peças feitas, tá? Se você prestar atenção, já tinha deixado pronto. Todos os tecidos estão com zigue-zague, certo? Vamos começar então pelas manguinhas. Olha, aquele retângulo que você tinha cortado para fazer a manga de 15 por 30, que a gente já fez o zigue-zague em volta. Com um detalhezinho, de um dos lados, eu cortei o cantinho. É como se eu tivesse cortado essa beiradinha assim, ó. Um cantinho. Só cortei um cantinho aqui. E já marquei 4 centímetros de barra, ó. Virei 4 centímetros. Vamos costurar aqui 2 costuras para passar uma fitinha dentro. Então, costura de linha reta na máquina, tá? E nós vamos fechar aqui, então. Vamos, então, fazer uma costura em linha reta, bem na borda do tecido. Já aproveitamos, já fazemos essa costura na outra manguinha. Tiramos, voltamos, fazemos uma segunda costura, que é para passar a fita dentro. Ó, uma segunda costura. Ó, a distância da primeira é a largurinha do pé da máquina, tá? Só a largurinha do pé da máquina.
fazemos na outra manga. E já fechamos o trabalho, a lateral das manguinhas. A gente já faz isso, tá? E a gente já fecha a lateral das manguinhas. Fechadinha na beiradinha aqui. E fechadinho na beiradinha também a outra. Feito isso, nas manguinhas, tá? É hora de fazer o quê? Você vai pegar um pedaço de fita fina, essa aqui é a fita largura 0, tá? Vai medir, tá? A largura da manga. A gente vai cortar o pedaço e vamos passar com uma agulha por dentro da manguinha, tá? Vamos fazer isso com as duas manguinhas. Uma agulha grossa, sem ponta, ó, é agulha sem ponta, é aquela agulha usada para bordar, tá? Você vai passar a fita por dentro, tá? Vai pegar o centro da manga, lado direito, e vai forçar a agulha a entrar entre os dois panos, ó. Tá vendo? A agulha ficou entre os dois panos. E você vai forçar a agulha a caminhar por dentro dos dois panos. Quem prestou atenção na aula das calcinhas, é a mesma coisa que a gente fez na aula das calcinhas, que a gente passou também a fita por dentro do tecido. Aqui assim. Sai uma. Deixou a pontinha. Sai a outra. Vamos sair aqui do lado do lugar que a gente entrou. Fitinha fina, passada. Vamos fazer a mesma coisa também depois com a outra manga, tá? Feito isso, o que nós vamos fazer? Vai pegar uma linha branca, ou melhor, da linha da mesma cor do tecido, tá? E você vai fazer um chuleado aqui na parte de cima. Na parte de cima. Deixa uma ponta e vamos chulear aqui. Agulha entra, agulha sai. Chuleadinhos aqui. Tá? Certo? Temos a manguinha da boneca pronta. Feito isso, você vai para a peça da boneca, certo? Você pega a boneca, coloca o braço da boneca aqui, manguinha, tá? Você vai encaixar, vai pegar aqui, ó, as pontas dessa linha, vai franzir, até que essa manga fica completamente encaixada no braço, ó. Tá completamente encaixada no braço. Aí você vai amarrar 3 nozinhos e cortar a sobra da linha. Isso. E vai cortar agora a sobra da linha, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Hora de puxar a fita. Nós puxamos a fita, franze a manguinha. Olha. Franze a manguinha. Hora de dar um lacinho. Para finalizar aqui. Tá? Então, o processo de colocar a manga, tá?
A gente não usou elástico, você viu? A gente usou a fita para franzir. E aqui foi a linha que chuleou e colocou a manga. Nós vamos fazer a mesma coisa para o outro braço. Colocado, então, a outra manga, certo? Vamos ao próximo passo, tá? Vamos fazer uma golinha para colocar nisso. É aquela tira que você fez de 10 por 35. Nós vamos fechar essa tira na lateral, assim, aqui, ó. Fechar a tira. Fecha aqui. Fechamos ela. Todinha. Deixa um pedacinho pra gente poder virar depois, ó. Um pedacinho de 2 dedos, tá vendo? Aí a gente vem aqui. Vira. Tá? Aí a gente vai virar a peça. Para virar a peça, braço direito, a gente vai virar essa pecinha até encontrar lá, ó, a saída que a gente deixou, ó. Deixamos uma saidinha, viramos a peça. Bonitinha. Acertamos cantinhos. E vamos fazer um passador de fita nela. Um passadorzinho de fita nela. Como é que vai ser esse passadorzinho de fita? Ó, a gente vai acertar a costura no centro. No centro. Tá? Vai ajeitar aqui o finalzinho. Assim, ó. E vamos fazer um passadorzinho de fita nela aqui, ó. Fazemos uma costura de um lado dessa costura aqui, ó. Passadorzinho do lado da costura. Até chegar no finalzinho. Viramos. E voltamos, costurando do lado de cá. Até no finalzinho aqui. Terminado. Uma coisa bem simples, viu, gente? Ó, feito isso, a gente vai pegar de novo a agulha com um pedacinho de fita. Vamos introduzir a agulha aqui no começo para ficar entre os 2 panos. Forçar a entradinha da fita. Tá? O vó é fácil para isso, porque ele é fininho, ele não resiste muito, a fita entra tranquilo. A agulha vai correr entre os 2 panos. Por isso que a gente está usando uma agulha sem ponta, para não se enroscar no caminho. Tá? Tem um fiozinho de linha aqui. E esse detalhezinho franzidinho, ele vai ser preso no pescoço da boneca, como se fosse uma golinha. Assim. Certo? Vamos virar aqui atrás. Vamos dar um lacinho. Lacinho. Então, a parte superior da boneca está feito, colocado. Certo? O que falta fazermos? A parte inferior da boneca. Vamos aos saiotes. Vamos deixar ela ali. A saia é composta de 3 saias. Saia número 1. Saia número 1. É aquele pedacinho que nós cortamos ele, de 17 por 45. Nós vamos fazer uma barrinha de um lado
para passar a fita para amarrar. E do outro lado a gente vai colocar renda. Aqui, uma barrinha simples. Certo? Barrinha simples. Do outro lado, renda. Tá? Viradinho pro direito. Nós vamos pegar um pedacinho de renda do mesmo tamanho, 45 centímetros, tá? E vamos pregar aqui, na bordinha do saiote. Bordinha do saiote. Ora, terminar, cortar a lateral e fechar. E fechar. Certo? Tirando as sobrinhas de linha. Viu? Simples. Temos o primeiro saiotinho, que só falta passar a fitinha com a linha. Primeiro saiotinho, mais apertadinho, tá? Primeiro saiotinho está pronto. Vamos pegar um pedacinho de fita. Vamos passar. Processo igual. Entra a agulha entre os dois panos. Simples. Pronto. Tá? Primeiro saiotinho pronto. Antes de vestir, vamos fazer o próximo. O próximo, o pano apenas é um pouco maior. Nós temos aqui um tecido de 20 por 60, e que a gente já virou 2 centímetros, tá? E que nós vamos pregar a renda assim, em cima dessa barrinha virada. Vamos pregar uma renda em cima da barrinha virada. Simples também. Ó, você posiciona a renda, tá? Vamos pregar ela sobre o paninho viradinho. Facilita muito o trabalho, como aqui. Eu marquei os 2 centímetros que é para virar. Eu fui primeiro no ferro de passar roupa, fiz a dobra, porque agora fica fácil na hora de você costurar. Se você não fizer isso, você teria apenas que ter medido os 2 centímetros e alfinetado. Eu acho mais fácil passar no ferro de passar roupa, que já fica a marquinha, já fica certinho. Aqui você tem a parte de baixo do saiotinho, já colocado a rendinha. Agora fazer barrinha em cima para passar a fita. Aquela barrinha fininha para passar a fita. Aqui. Minha máquina é um tanto barulhenta, né? Essa máquina tem muita história. Ela é antiga. E quanta coisa ela já costurou. Ela tem uma meia vida comigo. Muita história para contar. Muito trabalho noturno. Noites que se pega encomenda, que se passa a noite inteira na máquina tentando dar conta da encomenda. Ela tem sim, muita história.
Feita a barra superior, a renda embaixo, é fechar a lateral. Terminado a costura lateral, tá? É hora de desvirar a peça, tá? Bonitinha. E passar novamente a fita com a agulha. Fita entrando. Tô usando aqui onde foi fechado. Ó, entrando a fita. Ok, sair pra fora, voltando. Com carinho. Até passar toda a fita. Está aqui o segundo saiotinho. Uma bonequinha com montanhas de saiote. Segundo saiotinho. Vamos deixar lá. E vamos fazer o terceiro saiotinho. O que nós vamos fazer nesse terceiro saiotinho? Primeiro, nós vamos pregar renda na borda do saiote, na borda desse saiote, dos dois lados. Vamos pegar renda na parte superior e na parte inferior do tecido. Então, vamos lá. Vamos deixar a renda colocada dos dois lados. Renda colocada aqui, certo? Tá? E depois a gente vai colocar a renda do outro lado também. Colocado a renda dos dois lados, é hora da gente costurar um viés num dos lados pelo avesso, tá? A gente vai virar o avesso. A gente vai colocar um viés, que esse viés se destina a ser o passa-fitas. Então, vamos virar para o avesso. Vamos colocar um viés estreito, tá? Deixando só um dedinho do tecido para cima. Vamos colocar aqui um viés estreito. Nós vamos costurar esse viés ao longo de um lado e depois costurar o viés do outro lado, tá? De fora a fora no tecido, tá? Costurar um lado e depois costurar o outro lado. Pregado o viés, tá? É o momento da gente fechar a lateral, tá? Juntar bonitinho, tá? Se você tem dificuldade, é hora de botar algum alfinete, mas não precisa, é um pedacinho tão pequenininho. Você firma com a mão de um lado, ó. Costura ali. Olha, firma a mão desse lado. Olha, é um pedacinho. É um pedacinho fácil, tá? Fechado a lateral, é hora de passar a fitinha. A gente desvira a peça. Desvira a peça. Vamos achar o meio da frente. A costura ficou aqui atrás. Achamos o meio da frente, aqui, tá? É a hora, então, de forçar a fitinha a entrar entre os dois tecidos, ó. A agulha entrou dentro do viés, tá? É a hora da gente, então, com carinho, fazer a fita entrar aqui, que ela não entrou. Agora vamos. Empurrando. Tá? Empurrando. A agulha desliza, né? Quando você chega aqui no encontro da costura, não tem outro jeito, você tem que sair, né? Você tem que sair. Sair. E entrar novamente. Forçado. Ver se ficou entre
os dois panos, força, faz a fita passar. Por isso que eu uso, lembra que eu falei, a fita é a número 0. É a mais fininha das fitas que tem, porque ela consegue atravessar o tecido sem problema algum. Estamos chegando lá. Aqui, quando você chega, não saia no mesmo lugar que você entrou. Saia meio centímetro antes, ó. Com um espacinho. Tá? Aí você vai puxar. Tira a agulha. É hora de ajustar nosso terceiro saiote. Agora é hora de ajustar tudo isso na boneca. Tá? Para facilitar a colocação, fazemos o seguinte. Colocamos este daqui primeiro na boneca. Deixa ele lá, solto. Põe o outro que é grande também na boneca e deixa ele lá solto. E, por último, o pequenininho. Colocamos ele na boneca. Tá? Então, estão todos colocados. Tá? Esses dois, o amarrado é atrás. Você vai desvirar a boneca e ajustar. Olha, puxando a fitinha. Tá? Esticando, dando uma arrumadinha no franzidinho. Você estica a fitinha. Amarra uma vez. Dá o lacinho. Tá colocado o primeiro saiote. Vamos ao segundo saiote. Mesma coisa, você arruma, você ajusta. Você puxa a fitinha. Ajeita o franzido. Amarra. E dá o lacinho. O saiote superior, ele é amarrado na frente. Então, a costura dele fica aqui, centralizada atrás. Aí você desvira a boneca, tá? E acha o amarradinho dele na frente. Vai puxando, puxando, até você ver que ajustou na cintura da boneca. Todo franzidinho, depois você espalha, né? E é a hora de amarrar. Amarrar. E dar um lacinho. Olha, uma forma diferente que você tem de estar vestindo a nossa boneca. Ela ficou com calção, um saiote pequeno, um saiote grande e a sobressaia todinha. O que falta nessa nossa boneca gêmea aqui? O nome dessa daqui é Sônia Maria, certo? Na falta da Sônia Maria, a gente calçar os sapatinhos que a gente já tinha feito na aula anterior, certo? Mas para ficar mais enfeitadinho, eu vou sugerir a gente fazer uma tornozeleira para ela. Você compra essa renda, ela tem elastano, tá? Você precisa aí de 25 centímetros de renda, você corta no meio, fica 2 pedacinhos de 12,5 centímetros cada um. Você vai fechar a lateral desta rendinha. Opa,
parzinho, né? Você vai fechar a lateral. Vamos fazer uma tornozeleira para ela antes de botar a botinha. Tira da máquina. Você desvira a peça. Tá? Você vai enfiar no pé da boneca, você vê, é uma renda muito elástica. Você vai enfiar nela como se fosse assim mesmo, uma tornozeleirinha. Os dois pezinhos. Faz uma tornozeleirinha nos dois pezinhos, tá? Para depois colocar as botinhas. Tá? Botinha 1, botinha 2, que a gente já tinha feito essa botinha na nossa aula anterior. A tornozeleirinha colocada meia, ela parece até uma meinha, né? Então, a nossa gêmea, número 2, que a gente aproveitou aquele cabelo que era o rabo, está pronta. A dona Sônia Maria está pronta. Ela já pode fazer par com a sua primeira irmã, que já estava pronta, que era a dona Sônia Lee. Já está a dupla pronta. Sônia Lee e Sônia Maria. Então, agora é hora da gente fazer, então, a Sônia Alice.